Meus amigos, faz tempo que eu não fico animado para uma data FIFA como eu tô por essa aqui. Faz tempo, porque essa Nations League, essa semana, meu Deus do céu, vai pegar fogo. Teremos Alemanha contra Portugal em um jogo único de semifinal e teremos o confronto mais esperado, um confronto que para mim pode decidir a bola de ouro, tá? Entre Espanha e França. Yamal, Pedri de um lado contra Dembélé, Mbappé e a tropa inteira da França que chega muito grande depois do título do Paris Saint-Germain, tá? Depois do título do Paris Saint-Germain. Meus amigos, que semana de data FIFA, tio. Eu nunca pedi tanto para alguma data FIFA chegasse como foi nessa aqui. E, obviamente, nesses grandes jogos a gente consegue extrair muitas oportunidades. E nesse vídeo aqui eu vou poder detalhar para você esses dois jogos, tá? Vai ser análise detalhada desses dois jogos e compartilhando várias apostas para vocês. Eu até anotei aqui, ó. Eu até anotei aqui, tá vendo aqui? Ó, aqui, ó. Isso aqui são apostas, tá? São mercados que eu selecionei, que eu vi valor e eu vou estar compartilhando durante esse vídeo nesses dois jogos. São mais aqui de... Só olhando aqui, são mais de 10 opções de aposta. Então fica até o final desse vídeo. Já curte, já se inscreve agora mesmo. Já curte, já se inscreve agora mesmo, tá? Aqui no canal, porque ao longo da semana vai ter vídeos, vai ter análises dos outros jogos também. Como, por exemplo, Brasil contra o Equador, a estreia do Ancelotti. Vai ter também Argentina e Chile. E vai ter outros jogos que eu vou estar compartilhando com vocês. Então já se inscreve agora mesmo no canal, tá? Vamos lá, vou começar aqui falando de Alemanha e Portugal, que é o jogo da quarta-feira, tá? É o primeiro jogo. Lembrando que essa Nations League, essa fase, as fases anteriores, né, as quartas de finais, tinha jogo de ida e volta. Um jogo na casa, por exemplo, da Espanha, e o outro jogo na casa da Holanda, como foi o confronto. Um jogo na casa da Alemanha, o outro jogo na casa da Itália. Teve dois jogos, tá? Mas nas semifinais já são jogos únicos. Então, meu irmão, o bicho vai pegar, né? Ninguém vai querer realmente perder. E isso deixa também alguns jogos, alguns mercados interessantes pra gente. Os dois jogos, esse jogo da Alemanha contra Portugal vai acontecer em Munique, né? No estádio do Allianz, no estádio do Bayern de Munique. E o jogo da Espanha contra a França vai acontecer no estádio do Stuttgart, tá? Então, só para deixar claro aqui essa situação, e esse é um ponto muito importante porque a gente vai entender aqui alguns cenários desses dois times. A Alemanha chegou depois de eliminar a Itália, né, em um jogo onde a Alemanha estava muito bem, tinha vencido fora de casa por 2-1, em casa tinha feito 2, 3 gols, né? E aí a Itália foi buscar, conseguiu empatar e por pouco não virou o jogo e levava o jogo para a prorrogação, tá? Foi um jogo onde o jogo estava totalmente controlado para a Alemanha, parecia que estava tudo certo, que estava decidido, e do nada a Itália, a Alemanha começou a recuar o time, começou a baixar as linhas e a Itália aproveitou isso e conseguiu arrancar um empate. O jogo terminou 3-3, tá? Essa foi as quartas de finais da equipe da Alemanha. Né? Os jogos da Alemanha têm sido realmente jogos com muitos gols. Inclusive, quando a gente para olhar aqui o mercado de gols dos jogos da Alemanha, tá? A média de gols tem tido uma média de 2,6 marcados, de gols marcados, isso olhando as últimas 10 partidas, e de 0,9 gols sofridos, uma média de 3 gols por jogo, os jogos da Alemanha. Óbvio que nesse meio termo aí tem um 7-0 contra a equipe da Bósnia, né? E isso também aumenta muito a estatística. Mas olha um número também bem interessante, ó. Aconteceu mais de 1,5 nos últimos 9 jogos dos jogos da Alemanha, tá? Então a média dos jogos da Alemanha tem sido uma média muito alta de gols. E é só a gente olhar os últimos jogos que a gente vai poder ver isso. O único jogo que foi apenas 1-0 foi contra a Holanda, mesmo assim eu acompanhei, eu assisti esse jogo. Foi um jogo onde a Holanda e a própria Alemanha criou muitas oportunidades, tá? Mas geralmente os jogos da Alemanha têm sido jogos com gols mesmo. Portugal segue a mesma linha, né? Principalmente nesses jogos de mata-mata. Portugal se classificou diante da Dinamarca e assim, você está vendo aqui um 5-2, né? Mas não é o que parece, tá? Por isso que eu gosto sempre, eu friso muito aqui, que a gente não pode só olhar o resultado, a gente tem que olhar também como é que foi o jogo. Vou começar aqui. Nesse primeiro jogo contra a Dinamarca, eles perderam por 1-0, assim, saiu muito barato, tá?
Portugal perdeu esse jogo por 1 a 0 e saiu muito barato. A Dinamarca foi muito, mas muito superior. Portugal foi amassado, amassado. E nesse jogo de volta aqui, entre Portugal e Dinamarca, a Dinamarca chegou a fazer o gol, sair na frente, está ganhando por 1 a 0. E aí Portugal foi lá e virou no final do jogo, levando o jogo para a prorrogação. Esse 5 a 2 aqui foi na prorrogação. 3 gols saíram na prorrogação. Mas a Dinamarca, no tempo normal, nos 90 minutos do jogo de ida e também em Portugal, né, no jogo de volta, a Dinamarca foi superior. Essa foi uma classificação de Portugal que, quando a gente olha para os 180 minutos, não mereceu Portugal. Não mereceu se classificar, mereceu ser derrotado. Agora, em casa, né? Como decidiu em casa, aí conseguiu fazer um gol ali no último minuto, né? No último minuto não, nos minutos finais, conseguiu fazer um gol, levou para prorrogação e aí na prorrogação, cara, chegou grandão. É um time também que tem um banco muito forte, eu vou falar aqui do elenco de Portugal, tem um banco muito forte e isso fez diferença na prorrogação, coisa que a Dinamarca não tem. Por exemplo, um dos destaques desse jogo do time de Portugal foi Trincão. Trincão entrou do banco e resolveu a partida para Portugal contra a Dinamarca. Mas essa defesa do Portugal tem sido uma defesa muito fraca. Olha aqui algumas estatísticas do time, ó. Total de gols, 23 gols da Alemanha, 18 gols de Portugal, 8 gols sofridos, né, da Alemanha, 8 gols de Portugal. Cara, são dois times realmente bem ofensivos, né? Portugal, olhando aqui para a convocação, né, da Alemanha e de Portugal, para a gente olhar também as prováveis escalações. E depois já vou compartilhar algumas bets para vocês baseado nisso. A Alemanha está sem o Neuer, né? Então o goleiro titular deve ser o Ter Stegen. Não tenho certeza disso aqui, porque o Ter Stegen também voltou agora de lesão, né? Então não está com um bom ritmo de jogo. Inclusive tem que ter muito cuidado, porque, cara, é complicado, mas vai jogar em casa. Defensivamente vai entrar com Kimmich, provavelmente vai entrar na lateral, Jonathan Tah, né? Tem o Anton, o Midestad também, que é muito bom, o Raul gosto bastante, Andrich deve entrar como volante, né? No meio campo provavelmente teremos aqui o Goretzka, o Wirtz, e aí vai entrar, provavelmente vai entrar o Pavilovic, né? E lá na frente deve ser o Leroy Sané, né, junto com um ADM e um Dev. Né, ele deve usar essa escalação. Não acredito que vai ser o Füllkrug, não. Acredito que vai ser um Dev que está vivendo um momento melhor, vendo uma grande temporada pelo Stuttgart. Então esse deve ser o time da Alemanha, que está sem um dos seus principais jogadores, que é o Jamal Musiala, tá? Tá sem o Musiala, a equipe da Alemanha, e essa é um grande problema que terá a Alemanha sem o Jamal Musiala, porque o Musiala junto com o Wirtz, cara, realmente complica, tá? Realmente complica a vida. E Portugal deve ser aquele time padrão, né? O Diego Costa no gol, na zaga deve ser provavelmente o Rúben Dias e o Antônio Silva, que vem de uma grande temporada pelo Benfica, tá? Ou pode ser também ali fazer o Dalot, fazer a zaga, pode ser que isso aconteça. Os laterais devem ser o Nuno Mendes e provavelmente vai ser o Dalot, né? Mas o Dalot também pode entrar na zaga, e o Dalot é um cara que defende muito bem, né? No meio campo, que é o meio campo absurdo de Portugal, né? Deve ter o Bruno Fernandes, o João Neves e o Vitinha, né? Tem que ver... Cara, na moral, o PSG, o Vitinha e o João Neves nem cansou contra a Inter de Milão, né? Então o meio campo deve ser esse. Cara, um dos melhores meios das seleções, né? É impressionante que esses caras não conseguem desempenhar na seleção aquilo que desempenha nos seus clubes, mas o meio campo provavelmente vai ser esse, né? Bruno Fernandes, o Vitinha e também o João Neves, que estão voando. Lá na frente deve ter o Bernardo Silva, junto com o Cristiano Ronaldo. E aí tem a dúvida, né? Se vai ser o Rafael Leão, que não está fazendo bons jogos nem no Milan, nem na seleção. Na seleção ele tem sido muito criticado por ser um jogador, a galera chama de preguiçoso, né? Pode ser que entre o Pedro Neto, que fez uma boa reta final de temporada pelo Chelsea. Então pode ser que seja o Cristiano Ronaldo, o Bernardo Silva e o Pedro Neto, ou até mesmo o Trincão, que foi um jogador fundamental, fez uma grande temporada no esporte e foi um jogador fundamental para a classificação contra a Dinamarca, né? O Trincão que mudou, que fez o gol, que levou o jogo para a prorrogação e mudou o jogo. Então, muitas opções que Portugal terá.
É um time também muito forte. Cara, quando eu olho esses dois times, agora vamos para nossas apostas, né? Quando eu olho para esses dois times, individualmente, sem sombra de dúvidas, eu vejo Portugal superior à Alemanha, tá? Eu vejo o meio-campo de Portugal muito forte, muito forte. A defesa também, uma boa defesa. Nuno Mendes fazendo uma grande temporada. O Rúben Dias a gente sabe que é um grande zagueiro, já foi um dos melhores zagueiros do mundo, já ganhou o prêmio de melhor zagueiro da Premier League. É muito forte realmente esse time da Alemanha, tá? Mas Portugal individualmente é melhor, eu vejo melhor. O que é que eu vejo aqui? O fato de jogar em Munique, na Allianz Arena, eu vejo que isso favorece muito a seleção da Alemanha, tá? Vai jogar em casa, com o apoio da torcida, isso faz diferença. Por isso que está colocando aqui como um favoritismo, né? Pagando em 83. Só que eu gosto de utilizar um handicap. O handicap menos 0,25 Alemanha. Em caso de empate, a aposta será, só vai perder metade. Se a Alemanha ganhar, é win. Se empatar, só perde metade. E aí, se a Alemanha perder, aí é head. Tá? Eu vejo com bons olhos, né? E eu gosto de utilizar esse handicap menos 0,25 ao invés da vitória da Alemanha, porque está sem o Jamal Musiala, né? E também pela qualidade do meio-campo de Portugal, que aí eu fico com o pé atrás. Mas Portugal, fora de casa, não ter feito boas partidas, não. Diferente da Alemanha, que vem numa sequência muito boa, tá? Outro mercado que eu gosto bastante aqui é o mercado de gols. Eu gosto de utilizar o over 1,5, tá? Nesse confronto, de acontecer pelo menos 2 gols. Isso é algo que vem se repetindo nos jogos dessas duas equipes, dessas duas seleções. E eu gosto de utilizar esse over 1,5 gols junto com Portugal também para dar 2 chutes no gol. Tem essa opção, você bota lá em criar aposta na Bet365 e aí dá para criar uma aposta com over 1,5. Portugal para dar 2 chutes no gol e também para a Alemanha fazer pelo menos 3 cantos, tá? A Alemanha que tem uma média alta de cantos, quando a gente para olhar o mercado de cantos da Alemanha, é bem elevado mesmo, tá? Então, é algo que eu gosto, é algo que eu acredito que vai acontecer aqui nesse confronto da Alemanha, e esses são os melhores mercados, na minha opinião. O handicap da Alemanha e também o mercado de gols, beleza? Galera, passando agora para o próximo jogo, passando para o jogo agora da Espanha contra a França, né? Esse jogo que, como eu falei, pode decidir, inclusive, a bola de ouro. Esse jogo pode decidir a bola de ouro, tá? Mas antes, entra aqui, ó, no link que vai estar na descrição, no Clube dos 5%. Lá no Clube dos 5% é onde mando todas as minhas entradas, né, de pré-jogo no ao vivo. A gente já começou o mês muito bem, lucrativo, tá? E para você pegar todas as minhas apostas, basta entrar no Clube dos 5%. Inclusive, viemos de um mês agora positivo, mais uma vez, quase 6 unidades de lucro, né? Unidade é o valor que você aposta, ou seja, se você utiliza R$100 por aposta, você teria feito aí R$600 de lucro. Eu sei que é uma grana que pode ajudar muita gente, né? Pode te ajudar. E fazendo isso da forma correta, né, velho? Com estratégia, com análise de jogo, com gestão, sem fazer loucura. Esqueça essa parada de bingo. Isso não funciona, isso vai te afundar, beleza? Então no clube você vai ter todas as minhas apostas. Eu vou te ensinar a dividir a banca de forma correta para que você passe a lucrar com as apostas. Então, na descrição, clique no link e entre agora. Deixa só desfocou aqui. Voltou. Esse jogo da Espanha contra a França é um jogo onde, cara, pode influenciar muito na bola de ouro, tá? Eu não sei se o Mundial de Clube, qual a influência que o Mundial de Clube vai ter. O Barcelona não vai estar, então, consequentemente, o Yamal tá fora, né? O Rafinha tá fora, mas o Dembélé tá dentro. O Dembélé, hoje, junto com o Yamal, para mim, vai ser essa disputa, né? E eu não sei de verdade quem vai ser o bola de ouro. O Dembélé fez uma grandíssima temporada e ganhou tudo, né? Inclusive a Champions League, a gente sabe do peso da Champions League. O Yamal ganhou tudo exceto a Champions League, só que terminou a Champions League com a grande atuação, né, contra a Inter de Milão e também com uma baita temporada, grandes atuações contra o Real Madrid, e a gente sabe que esses grandes jogos pesam muito na bola de ouro. E o Rafinha também fez uma grande temporada. Em termos de números, o Rafinha foi absurdo. Foi melhor do que todos esses dois que eu comentei aqui. Mas a gente sabe que o Rafinha não tá com esse hype para ser o bola de ouro. Para mim a disputa tá entre Yamal e Dembélé, tá? O Dembélé tá na frente nesse momento, na minha opinião, por conta da Champions League, mas o fato do Yamal e do Dembélé se enfrentarem nessa semifinal de Nations, né, pode sim influenciar na bola de ouro, na minha opinião, tá? Se o Yamal se classifica aqui com a grande atuação, para mim ele vai largar na frente e provavelmente vai ser o bola de ouro.
Falando de bola, para mim o Yamal é o melhor jogador do mundo hoje, né? Eu sei que a gente tem que levar em consideração os números, tem que considerar os títulos. A Champions League tem um peso muito grande, né, para quem vota, mas de bola, velho, de jogada, o Yamal realmente está assim, em um nível muito acima. Dito isso, vamos falar desse jogo, vamos trazer as apostas para vocês aqui de Espanha e Alemanha. Jogo muito equilibrado, jogo muito difícil. É tanto que quando a gente olha essas odds, são odds que faz justo, são odds muito ajustadas, né? A gente tem um confronto entre eles, o último confronto entre eles, tivemos uma vitória da Espanha, né? Onde a França, pela Eurocopa, onde a França saiu na frente aqui, ó, nesse jogo aqui, ó. A França saiu na frente com um gol logo no início do jogo, e aí o Yamal foi lá, encontrou um empate com um golaço do Yamal, e logo depois a Espanha virou e conseguiu segurar essa França, onde terminou com a vitória por 2-1 e conquistou a Eurocopa depois contra a Inglaterra, né? Então, no último jogo entre eles, a Espanha se deu melhor, né? Quando a gente olha os últimos jogos desses times, a gente teve uma Espanha enfrentando a Holanda nas quartas de finais, e foi um jogo extremamente difícil que foi decidido nos pênaltis, tá? A Holanda me surpreendeu, jogou muita bola a seleção da Holanda, né? A Espanha esteve na frente do placar, a Holanda foi lá, buscou o gol, empatou o jogo. Aí nesse jogo de volta, que foi 3-3, a Espanha esteve na frente do placar, a Holanda foi lá, virou, a Espanha foi lá, empatou. E, cara, foi um jogaço de bola. Foi o melhor confronto das quartas de finais, sem sombra de dúvidas. E, pô, foi um 2-2, 3-3, né? Foi um baita confronto, foi muito bom de assistir, foi muito bom de ver jogar. E a Espanha acabou se classificando nos pênaltis. Uma classificação muito heróica, tá? Heróica mesmo. E a França, perdeu o primeiro jogo para a Croácia por 2-0, jogando muito mal. A França jogou muito mal nesse primeiro jogo. E aí no segundo jogo, que jogou muito bem, a Croácia também baixou totalmente as linhas, eles conseguiram ganhar por 2-0 e se classificou nos pênaltis também. E, cara, um vacilo muito grande da Croácia, porque teve um momento que a França tinha perdido o pênalti, a Croácia só precisava fazer o pênalti, né? Se fizesse o gol, se classificava a Croácia. E aí o cara foi lá, perdeu, a França fez, depois a Croácia perdeu novamente e eles foram desclassificados. Então a Croácia teve nas mãos a classificação e acabou vacilando, tá? Acabou vacilando. Cara, a França caiu muito em termos coletivos, né? Se a gente for falar em individualidades da França, é absurdo, velho. No gol, Maigan, um dos melhores goleiros do mundo, né? Na zaga tem aqui o Konaté, provavelmente vai ser o Konaté, e tem o Pavard, né, que tá jogando de zagueiro, às vezes joga de lateral. Os laterais da França não são tão bons, né? O Koundé não foi convocado, isso o Koundé ficou fora porque vem de lesão, mas, cara, os laterais da França são laterais bem abaixo, e aí eu não sei quem vai estar jogando. No meio campo, provavelmente vai ser o Guendouzi e o Tchouaméni, né, no meio campo. Pode ser o Rabiot também, que o técnico gosta bastante do Rabiot. E aí lá na frente tem muitas opções, né? Tem o Olise, que vem de uma grande temporada do Bayern de Munique, que tem, porra, muita opção na frente, velho. Na frente tem o Dembélé, né, que vai ser titular, obviamente. Tem o Thuram, que fez uma grande temporada. O Thuram fez uma grande temporada pela Inter de Milão, né? Uma grande partida contra o Barcelona. Mas eu não sei se vai ser titular, porque tem o Mbappé, e aí tem o Barcola, o Doué e o Cherki, que vem de uma temporada absurda e provavelmente vai jogar no Manchester City nessa temporada agora, que vai começar. Na frente, no ataque, é muitas opções, né, velho? Cherki, Doué, Barcola, Colomani, é o mais fraquinho. Mas Mbappé, Thuram, Dembélé e o Olise. Mano, é muita gente na frente da França. Só que eu vejo uma fragilidade muito grande no meio campo e também no sistema defensivo. E falta esse equilíbrio na França, que já teve um tempo atrás, né? A zaga quando tinha um Titi, né? Junto com o Varane, era, porra, dois grandes zagueiros, um Koundé na lateral, né? E no meio campo tinha o Pogba, o Kanté, o Matuidi, que eram jogadores que, porra, dominavam o meio campo, né? Controlavam o meio campo. A França perdeu muita qualidade no meio campo, e isso para mim pode fazer muita diferença. Ao contrário da Espanha, né, que tem o Unai Simon no gol, a defesa provavelmente vai ser o Kubasi e o Lenormand, o Pedro Porro junto com o Cucurella nas laterais. O meio campo da Espanha é putaria, mano, é absurdo, né? O Fabian Ruiz, tem o Merino, mas provavelmente o Merino é banco, provavelmente o titular vai ser Fabian Ruiz, Zubimendi, Pedri,
né? E ele joga com o Dani Olmo também e o Oyarzabal ali fazendo um falso 9, né? Eu acredito que o Morata ou até mesmo o Samu vai ser banco e ele deve jogar com esses 4 meio-campos e lá na frente o Lamine Yamal junto com o Nico Williams. Tem um Baena também que está vendo uma grande temporada pelo Villarreal, inclusive está sendo especulado no Barcelona, né? Cara, é muito forte. Tá sem o Rodri aqui no meio campo, mas não faz diferença, velho. Porque o Zubimendi tá jogando muita bola, o Fabian Ruiz tá jogando muita bola. O próprio Merino também, quando ele entra muito bem. E o meio campo aqui, pra mim, pode decidir o jogo, tá? O meio campo, pra mim, aqui, pode decidir esse jogo, como decidiu no jogo passado. Fora a genialidade do Lamine Yamal, mas genialidade tem dos dois lados, porque do outro lado tem o Mbappé, que pra mim também tá dentro dos melhores. Pra mim, de verdade, assim, eu que assisto os jogos, pra mim os dois melhores jogadores do mundo hoje é o Lamine Yamal e o Mbappé. Pra mim são os dois melhores jogadores do mundo. O Dembélé fez uma grande temporada, o Rafinha fez uma grande temporada, mas, por exemplo, no meu time, eu confiaria, se eu for confiar, confiaria no Lamine Yamal e no Mbappé, e não nesses jogadores, tá? Mas não vem o caso aqui. Tratando de aposta, acredito que vai ser um jogo extremamente equilibrado, um jogo muito aberto, um jogo favorável para gols. O mercado de gols está pagando muito bem. Inclusive, eu selecionei aqui também para compartilhar com vocês o over 2, ou seja, o que é o mais de 2.0 gols asiáticos. Se sair 2 gols, é reembolso. Se sair 3 gols, é green, beleza? E se sair apenas um gol, é red. Então eu vejo muito bom esse mercado, está pagando 1,60, está pagando muito bem. Não descarto também o ambos marcam, mas o ambos marcam eu não recomendo aqui. Eu recomendo trabalhar no ao vivo, né? Se você vê que está favorável para isso. Por exemplo, a França fez um gol e a Espanha está criando muita oportunidade, vale a pena trabalhar sem ambos marcam, beleza. Ou ao contrário, a Espanha fez um gol, a França está criando muitas oportunidades, está amassando, tô vendo que está perto do gol, aí dá para trabalhar esse ambos marcam dessa forma. Mas no pré-jogo, o mais de 2 gols é 2.0, tá, galera? Se sair 2 gols é reembolso. Cuidado com isso. Pra mim é uma boa. Outro mercado que eu gosto bastante é desse aqui, velho, ó. Empate anula Espanha, tá? Eu gosto desse empate anula Espanha. Tá pagando 1,67 aqui. Em um jogo único. Tudo pode acontecer, é um jogo muito equilibrado, como eu falei pra vocês. Mas eu vejo a Espanha, nesse momento, chegando melhor. Na minha opinião, a Espanha e a Argentina são as melhores seleções do mundo hoje, tá? E eu não tô falando individualmente, não. Individualmente, pra mim, a França tá na frente, né, velho? Individualmente, a França tem o melhor ataque do mundo, velho. É Thuram, é Dembélé, é Doué, é Mbappé. Meu irmão, é muito forte, é muito forte. O Barcola é muito forte, o Olise é muito forte. Mas coletivamente, o que vem apresentando dentro de campo tá diferente, as duas. Então esse empate anula a Espanha, eu vejo com bons olhos, porque a Espanha controla muito o meio-campo. Cara, o meio-campo ganha jogo. Pode ver o jogo do Brasil e Argentina, aquele jogo que o Brasil foi goleado por 4-1. O que ganhou o jogo para a Argentina foi o meio-campo. A Argentina engoliu o Brasil no meio-campo e a Espanha tem feito isso com seus adversários, por isso que eu vejo com bons olhos. Outro mercado que eu gosto bastante é de trabalhar alguns jogadores, né? Que jogadores esses que eu gosto de trabalhar? Para mostrar aqui para vocês, ó. Na Espanha, eu gosto de trabalhar 2 defesas do Unai Simon, eu vejo com bons olhos, tá? 2 defesas do Unai Simon. E eu gosto de trabalhar esse jogador aqui, Lamine Yamal, para dar um chute no gol, tá? É um mercado que eu gosto bastante. Do lado da França, quais são os jogadores que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar o Maignan, para fazer 3 defesas, está pagando 1,57. Eu vejo com bons olhos. A Espanha é um time que cria muito, produz muito, finaliza bastante. Então o Maignan vai ter que trabalhar muito. 3 defesas do Maignan pagando 1,57 está muito bom. E o jogador que eu gosto de trabalhar aqui é o Mbappé para fazer 2 finalizações. Inclusive, o chute no gol do Yamal e 2 finalizações do Mbappé está pagando 1,53. Está pagando muito bem, na minha opinião. E aí, velho, dá para trabalhar para França e Espanha, cada um dá 3 finalizações no gol. É uma boa para complementar odds. E no ao vivo a gente vai trabalhar bastante o mercado de escanteios. Por isso que entre no clube dos 5%. Porque no ao vivo eu vou estar de olho nesses 2 jogos. E não só nesses 2 jogos, em todos os outros jogos, né? Não tem só esses jogos aqui. Vai ter, ó, Austrália, Japão, vai ter Arábia Saudita. Eu vou acompanhar todos esses jogos. Botafogo, São Paulo e Curitiba tem uma aposta muito boa para esse jogo. Então, eu vou estar acompanhando todos esses jogos, buscando oportunidade no ao vivo, vai ter pré-jogo. E para você aproveitar tudo isso, entra no Clube dos 5%, tá? E se gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos, que essa Nations League vai pegar fogo. Não vou ficar em cima do muro. Quem vai se classificar para mim vai ser a Espanha e a Alemanha, tá? Acredito que a final vai ser esses 2. Mas posso me surpreender. Não recomendo apostar nisso aí não, tá?
Faz as apostas que eu falei para vocês aqui. Tamo junto, vamos para cima, que Deus abençoe nossa semana.